Muito bem-vindo a todos, chegou a tão esperada hora. Como podem notar, estamos na nossa casa nova, inaugurando a nossa casa nova. E hoje eu tenho o prazer de receber no primeiro episódio da nossa segunda temporada, praticamente a mesma época que nós começamos a primeira temporada, no mês de junho e julho. Agora, nesta casa, nós vamos dar o pontapé inicial com esse primeiro episódio, com uma pessoa que eu jamais imaginei que o universo da ovinocultura faria com que nossos caminhos se cruzassem de novo, embora com essa nossa cara jovial, um amigo de mais de 20 anos, que o universo da música nos aproximou, o universo do nativismo nos aproximou, e hoje ele, engenheiro agrônomo, zootecnista, extensionista, consultor, nos dá a oportunidade de conversarmos um pouco. Temos tanto assunto que nos bastidores já conversamos de tudo possível, mas a gente vai tentar, da forma mais resumida possível, falar sobre a ovinocultura, que é nosso trabalho, nossa fonte de renda, nossa paixão, nossa atuação, e, como sempre, principalmente, trazer mais e muito mais conteúdo técnico para todos vocês que nos acompanham, que de antemão já agradeço a persistência, a permanência, a convivência e todas as ênsias possíveis por estarem ainda conosco, praticamente quase batendo os 10 mil seguidores, num hiato que nós tivemos sem gravação, mas tenho certeza que agora, depois desse pontapé inicial, não há goleiro que vai nos atacar. Então, reforçando o nosso agradecimento, permaneçam conosco nesse episódio, dos nossos cortes e por muito mais que vem pela frente. Recebo hoje, vou deixar ele se apresentar, porque ele também gosta de falar bastante. Achei um que fala que nem eu, bastante. Vou deixar esse amigo que a música apresentou, o cantor nativista e agrônomo e zootecnista, Gustavo Araújo Iser. Meu irmão, prazer te receber aqui hoje. Vou te passar o microfone imediatamente, porque senão nós vamos nos estender conversando. Mas, tchê, é um prazer te receber aqui. Jamais imaginei que sentaríamos em frente à câmera para conversar sobre ovelha, mas o universo conspirou e a gente com certeza vai fazer muita coisa junto que a nossa amizade permitiu e que a ovinocultura vai nos proporcionar, sem sombra de dúvidas. Cara, eu que tô emocionado aqui, tô feliz por estar contigo aqui. Sou um cara que torce muito pelo Ovinocast, torço muito pelo Hugo. Obrigado. E tô feliz da gente poder conversar um pouco de ovelha, falar um pouco do que tá acontecendo na minha vida, tá acontecendo no nosso universo, né, da ovelha. E tô feliz de estar aqui hoje, vamos conversar bastante. Assim, não te prometo falar pouco, né, porque eu juntou dois que gostam de conversar bastante. Se tu não começar a cantar no meio da entrevista, já é uma vitória. Então, estou muito feliz hoje aqui. Também não imaginava que um dia a gente ia estar aqui, depois de 20 anos, falando. De repente fosse sobre música, né? Mas vamos falar um pouco então da nossa realidade. E estou muito emocionado, muito feliz mesmo por estar fazendo parte de um episódio, né? Me sinto privilegiado de estar fazendo Imagina, parte do Ouvindo privilégio Cast. é nosso. Então, aí à disposição para a gente conversar bastante. Tia Gustavo, entre tantos conteúdos que a gente podia conversar, a gente ali nos bastidores, por trás do refletor e por trás da câmera, conversou ao natural sobre tantas coisas e tantas demandas importantes da nossa atividade, mas principalmente sobre a tua atuação. Então, eu te peço que tu fale um pouquinho. Tu és consultor, tu atuas a campo, não só via Senar, não só junto ao programa TAG, mas tu trabalha diretamente com o produtor. E citando a TAG, tomando a liberdade de citar a TAG, que é assistência técnica e gerenciamento, essa parte do gerenciamento, como todo consultor, como todo profissional do agro sabe, é o fiel da balança. E muitas vezes o produtor tem todo o gabarito de informações para abastecer o sistema, mas falta um disjuntor, falta uma planilha simples do Excel para mostrar para ele que o conteúdo ele já tem, os números ele já tem, falta alguém para ajudar a canalizar essa informação. E eu acho que essa tua atuação, como os demais colegas também nesse ramo, a forma que vocês atuam, às vezes é o fiel da balança e sim, a solução de muitos problemas da ovinocultura. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os perfis de produtor que tu tem junto ao programa e particulares, um pouco dos desafios que tu enfrenta com esses formatos diferentes de produtores e a diferença que faz essa parte de gerenciamento dos números junto aos produtores pequenos, médios e grandes, né? Assim, eu começando a falar um pouco da minha trajetória, assim, eu comecei fazendo o curso de zootecnia na Universidade Federal de Santa Maria, aonde eu tive o primeiro contato com a ovinocultura dentro do laboratório de ovinocultura, com o professor Sérgio e o professor Kleber. Professor Sérgio Carvalho Cachoeirense. Exatamente. E, enfim, né, me formei, depois vim a fazer agronomia também, mas já com esse foco na parte de pastagens.
né? Entender um pouco sobre a fisiologia vegetal, porque essa parte zootécnica eu já tinha, né? Eu já tinha Sim. essa bagagem junto comigo. Quando eu vinha me formar no ano passado, na UFSM, como agrônomo, eu já entrei nessa transição, né, de assumir uma turma do ATEG, ovinos pelo cenário em Cachoeira do Sul, né, substituindo aí a nossa colega Carol Slelches, e caiu, né, nas minhas mãos, então, atender um número X de produtores. Depois do primeiro mês ali, a gente foi pegando mais produtores para atender, e foi quando eu comecei a ter um pouco mais a noção dessa realidade tão diferente de propriedade para propriedade, né? De começar a entender de que forma eu poderia fazer para auxiliar e agregar dentro de cada propriedade com cada perfil diferente. Produtores de animais de matrizes e reprodutores, produtores de cordeiros, produtores que tenham a ovinocultura como para consumo, né? E produtores que têm como hobby. Então, eu dentro desse segmento tive que aprender a fazer a gestão. Hoje eu vejo que trabalhando dentro do programa, eu sou uma ferramenta, né, de levar informação para dentro da propriedade, de conseguir gerar dados que muitas vezes não são gerados, né? Por mais temos produtores aí com anos de produção que alguns indicadores econômicos, por exemplo, que a metodologia que o Senar emprega dentro do programa faz com que eu levante esses indicadores econômicos e eu consiga olhar para eles e entender de que forma eu posso colaborar ali dentro. Seja para ter ser sustentável economicamente, né? Seja para ter uma criação apenas para consumo. Então, a gente tem pequeno produtor com 10 ovelhas, tem produtor de 300, 400 ovelhas, com perfis totalmente diferentes, e é um desafio todos os dias, né, sair de casa, ter esse encontro mensal com esses produtores, né, e fazer com que essa atividade que muitas vezes não tem o apoio que a gente às vezes tanto luta, né, mas eu também sou produtor rural. Então eu carrego essa bagagem, levo para dentro da propriedade e eu sei o quanto dentro de cada realidade pode dar certo. Então é um desafio, cara. É um desafio que eu tenho todos os dias e do produtor, do pequeno ao grande produtor, de saber interpretar, levantar esses dados que muitas vezes tem uma propriedade que eu estava comentando antes, que ela é redonda. Ela tem todos, assim, tu olha para lá, tu não tem o que fazer, digamos. Sempre tem o que fazer, né? E nessa sinergia com o produtor, a gente conseguiu levantar indicadores econômicos através da metodologia que o programa do Senar veio a aplicar junto com o técnico que sou eu, e a gente consegue enxergar, né? Onde é que está o furo da bala? Onde é que a gente pode melhorar ainda mais? Porque a gente sempre tem que melhorar. Sim. Então, é isso, cara. São desafios que a gente tem, né? Eu vejo, sim, a ovinocultura como uma fonte de renda muito importante, principalmente para pequenos e médios produtores. Eu sempre quis trabalhar com ovinocultura, né? E de forma particular, eu sei o quanto é difícil, porque a gente, muitas vezes, o produtor paga um agrônomo para lavoura. O produtor paga um veterinário pro cachorro, né? Mas muitas vezes não quer pagar o zootecnista ou um agrônomo para olhar para a produção de ovelha, de ovino, de cordeiro, né? E tirar sustento daquilo. E sim, tem como tirar, né? Só que para a gente fazer isso, a gente tem que se entregar. A gente tem que pegar e levantar os números, né? Fazer com que aqueles animais não sejam apenas mais animais, né? Óbvio que a gente tem aquele, né, aquele cuidado, aquele amor pela produção de ovinos que nem todo produtor tem, porque quem cria ovelha ama ovelha, mas a gente precisa olhar muitas vezes com outros olhos também, para conseguir fazer com que essa produção te gere receita. Então é um desafio que a gente vai tendo aí no percorrer da... E como tu falaste, até porque muitas vezes a produção final em número de animais não é resultado diretamente ligado à receita. Às vezes, num ano que tu julga como um ano difícil, tu produziu menos em quantidade,
foi um ano que tu teve menos custo e foi o ano mais rentável. Exatamente. Essa importância do número que nem tu mencionou, né? Uhum. E não sendo redundante, não sendo goteira, que nem eu digo, torneira, Uhum. com folga, pingando no mesmo lugar, essa questão que tu falou do desembolso para custear um profissional da assistência, que o produtor, o lavoureiro, o produtor de soja, vamos falar a tão debatida soja, né? Uhum. O produtor de soja paga o agrônomo, o produtor paga o veterinário, e não sendo goteira em cima do sistema S do Senar, é uma prestação de serviço que o produtor tem à disposição gratuitamente. E o produtor tem gratuitamente e muitas vezes não sabe que tem gratuitamente. É por isso que eu digo, quando tu emite uma nota fiscal da tua produção comercial, tu estás contribuindo automaticamente com o Fundo Rural e esse benefício sustenta todo o sistema S que te proporciona via Senar cursos, assistência e gerenciamento sem custo. Então, às vezes, uma falta de comunicação te afasta dessa informação e tu tendo essa informação, tu passas a integrar como produtor a um grupo assistido. E a partir do momento que tu fazes parte de um grupo assistido, eu acho que aí entra muito na personalidade do consultor, que nem nós falávamos. E eu te conhecendo bem, eu conheço a tua personalidade. Tu pegas a experiência de um produtor e consegue filtrar e levar para o outro colega produtor que faz parte do grupo alguma informação, algum detalhe que vai somar para ele. E automaticamente os produtores passam a conversar entre si e passam eles como grupo a fazer parte de um conjunto produtivo, de uma assessoria gratuita. Então não há argumento para que tu não faças parte de uma consultoria gratuita, que na verdade não é um indutor de medidas que nem nós falamos, tu não vai na propriedade induzir a produzir dessa forma. Tu és um consultor, literalmente, a consultar cada produtor e ajudar a direcionar os ponteiros do relógio. Exatamente. O Senar e o programa TAG em si, né, que eu faço parte, sou técnico de campo, faz com que eu também tenha a oportunidade de entrar dentro da casa do produtor, né, que eu digo assim, cada porteira que eu entro todos os dias... É uma laranja que tu leva também, né? É também uma laranja que eu levo, mas é como se fosse um lugar sagrado, Com né? certeza. Porque ali dentro daquela propriedade existem objetivos, existe uma história, né? E eu acabo que dentro desse tempo que eu já agora fechando 9 meses trabalhando diretamente com ovinocultores, né? Com os rebanhos também e com as famílias, que é o mais importante, né? Eu vou levando essa carga e muitas vezes eu digo assim, o Gustavo que iniciou em novembro de 2024 é um profissional e um ser humano muito diferente. Com E certeza. eu digo isso para os produtores hoje porque a troca com que eu tenho com eles, a troca com que eu consigo, um conhecimento que eu levo da faculdade para dentro da propriedade e o conhecimento que às vezes eu tenho com um capataz, que eu tenho com um produtor, com um patrão, seja quem for com um funcionário, eu consigo levar em outros lugares. E vai havendo essa sinergia de informações. Então, eu vejo hoje que dentro dessa possibilidade, né, que eu trabalho, que é do programa da TAG, que o produtor tem esse acesso a um técnico, tem acesso à informação de forma, entre aspas, gratuita, né, porque ele não tem um custo direto. Sim, Né, não tem desembolso direto. Exatamente. Então, é uma oportunidade que eu estou tendo de trabalhar com algo que eu amo, levando informação, assistência técnica, e aí é aquele tal gerenciamento que foi a pergunta que tu fez inicial para mim, que é sobre, muitas vezes a gente estava conversando mais cedo, o produtor sobre assistência técnica, né? Eu sou um profissional, sou zootecnista, sou agrônomo, né? Como tem colegas veterinários, zootecnistas e agrônomos também, nós vamos lá e prestamos serviço, né? Através de uma assistência técnica, através do gerenciamento também. Só que hoje o produtor rural, ele é um produtor que ele tem acesso ao telefone celular e às informações, assim como eu tenho. Ele tem acesso aos livros, né? Então eu sou uma ferramenta Para processar essa para informação. processar essa informação, exatamente, entende? E muitas vezes a parte que eu vejo que tu comentou que é muito importante é a parte gerencial, porque a parte gerencial ela só consegue ser processada se há levantamento de dados, né? Como é que eu vou saber se fazer uma pastagem de azevém, né, no inverno é caro ou barato? Será que não é melhor eu dar a silagem? Bom, a silagem me sai mais barato, o produtor me diz. Será que ela vai te dar o desempenho que tu precisa para aqueles animais que vão estar ali em junho, julho, que vão estar parindo, vão estar lactando, cordeiros que vão estar em crescimento?
ali em agosto, setembro, que começam também a pastar, entendeu? Então, tu levantar, tu ter um gerenciamento econômico e tu conseguir transformar isso em informação para que a gente consiga fazer um planejamento e aí sim entrar com uma assistência técnica aliada a tudo isso, isso é mais importante. Do produtor que precisa, que depende da ovinocultura, do produtor que tem a ovinocultura como algo, como uma renda extra, Claro. né? Ou o produtor que faz por amor. Tem muito produtor que, né, que eu vou atender e diga assim, não, mas eu gosto de vê-las comendo, eu não me importo com o custo. Eu tenho certeza que não. Mas eu me importo com o bolso dele, porque ninguém gosta de gastar a mais do que deveria, ou botar dinheiro fora, né? E às vezes ele tá gastando sem precisar, ou Se não tá precisar, enxergando esse gargalo do exatamente, gasto, né? entende? Então é cada produtor. Assim, eu digo, hoje atendo 27 produtores em Cachoeira do Sul, né? A gente acaba se deparando todos os dias com situações totalmente diferentes, né? Tenho contato direto com os proprietários, tenho contato com os funcionários, o capataz, enfim, e vou. É uma época muito especial na minha vida, porque eu estou conseguindo processar algumas informações da faculdade, aplicando na prática dentro de 27 realidades diferentes, em que muitas vezes o que eu quero fazer Não não se, vai não acontecer se naquele aplica momento, naquela. entendeu? Eu também tenho esse, eu digo assim, o produtor, o técnico, Tem que ter essa tem que ter o sensibilidade. feeling. Exatamente, né? Que a gente estava conversando, por exemplo, tu tem o produtor, tu chegar lá e encher, e eu já fiz isso, eu já cometi esse, eu acho que é um erro. Encher o cara de informação, entendeu? Eu deixo ele com a cabeça desse tamanho, encher de informação, porque eu sou apaixonado, eu começo a falar, tu me conhece, né, cara? Eu começo a falar e aí vai. Daqui a pouco o produtor já tá me olhando assim, não lembra nem o que eu falei de início. Com E certeza. eu notei que às vezes tu indo por um outro lado, um lado mais do folclore, folcloreado, né? Pegar puxar a conversa o que para ele é mais importante. Quantas vezes aconteceu de uma conversa se iniciar na primeira visita e aí aquela informação técnica que eu queria dar na primeira visita eu fui dar na quinta visita, porque ele viu, né? Ele viu que eu tinha iniciado um assunto, aquilo não se concretizou dentro da propriedade. Aí ele diz: "Não, mas no ano que vem eu vou". Isso para mim é satisfatório, Ano que vem vamos experimentar fazer, então. entendeu? Então não Claro. adianta, não é um ovinocultura, assim como a gente estava falando, como a lavoura de soja, a lavoura de arroz, a de milho, a pecuária, o bovino de corte, a avicultura, a suinocultura não é receita de bolo, né? A gente está aqui, a gente tem o planejamento. São os planejamentos X. Aí pode ser que aconteça qualquer fator climático totalmente adverso e termine com todo o nosso planejamento. É. Só que é mais fácil nós nos replanejarmos num mundo onde nós tínhamos um planejamento ou nós tentarmos fazer um planejamento em algo que nunca teve Durante a crise ainda. durante a crise. Então, acho assim, ó, importantíssimo, essencial esse serviço que o Senar vem a prestar através desse programa, dentro de todas as cadeias, né? Não tem só na ovinocultura, mas eu, no caso, aqui em Cachoeira, trabalho diretamente com a ovinocultura. E, cara, muito feliz, cara. Tô muito feliz, assim. Porque daí tu me convidou pra falar um pouco, até a primeira vez que tu me E chamou. aí que a gente vê que tem muita coisa pra falar, né? Exatamente. O Hugo me chamou e, cara, quero fazer uma conversa contigo. E eu falei assim, cara, deixa eu pegar um pouco mais de cancha. Daí passou um tempo, acho que passou um ano, né? Tu me chamou de novo e eu ia te dar a mesma resposta. Eu falei, tá, mas espera aí, o que é ter cancha? Entende? A gente nunca vai saber tudo. Claro que não. A gente aprende todos os dias. E a Entende? gente aprende quando a gente tá aberto a escutar o que o outro também sabe. É Exatamente. o canal que a gente mais absorve informação e informação útil, né? E, tia Gustavo, como tu sabes melhor que ninguém, tu és um universitário de duas universidades, duas faculdades. Todo projeto depende de N fatores. E não me furtando dessa etapa do Ovinocast, apenas migrando ela de momento, do primeiro momento para um momento mais intermediário, o nosso projeto Ovinocast, a possibilidade de trazer nessa mesa, no sistema talk show que a gente no Capanezês costuma dizer no sistema Jô Soares da entrevista, só é possível
como de costume, aos patrocinadores e aos apoiadores. Mas não levantando a bandeira comercial de agora é o momento dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores. Mas é sim o momento de agradecimento sempre. Entendam que em todos os episódios anteriores, quando eu citava que agora é o momento de agradecimento, sempre vai ser um momento de agradecimento. Porque a partir do momento que uma marca passa a integrar um projeto meu, um projeto teu, na verdade, que é meu, é um depósito não só de valor, mas é um depósito de confiança na informação que a gente traz e confiança nos profissionais que a gente vai trazer. Então eu não posso deixar de agradecer sempre aos profissionais, aos parceiros e às marcas que estão conosco, que são os nossos dois tradicionais patrocinadores que permanecem conosco nessa segunda temporada, que é a Flamboyant Tech, a central tecnológica especializada na coleta, congelamento e processamento de material genético ovino, tanto de reprodutores machos como fêmeas, lá em Indaial, a quem eu mando um forte abraço, um agradecimento eterno ao Nelson Zilsdorf e à doutora Beatriz Lopes. E agradeço também à Associação Gaúcha do Border Collie, que, deixando um spoiler, em seguidinha vai estar sentada aqui conosco, na pessoa do Moresco, que vem conversar, o Diogo vem conversar um pouco conosco sobre a atuação do Border Collie no mercado da ovinocultura. E os nossos apoiadores, que seguem nessa mesma toada, os nossos parceiros tradicionais vinculados à categoria apoiador, que são a Comparsa da Fronteira, aqui eu mando um abraço grande para também Gustavo e para o Ramuel e Franco, que eu sei que essa semana estão esquilando. Meu agradecimento ao apoio da Comparsa da Fronteira. Agradeço também a Cabanha Luizinha, do médico veterinário e inspetor técnico da Arco, Dr. José Otávio Nunes Maggi, tradicional criatório de Ile-de-France em São Francisco de Paula e em Capivari do Sul, cavalos crioulos de Ile-de-France. Agradecendo a Luizinha, agradeço também a esse importante apoiador aqui, com o umbigo enterrado em cachoeira, que é a Metal Agro, produzindo equipamentos, instalações e utensílios em metal para ovinocultura e para bovinocultura. Agradeço ao Fábio Garim, ao Aislan Lopes. Agradeço agora a um novo integrante que passa a fazer parte desse nosso processo de publicidade, que é o leilão Genética a Toda Prova. Leilão Genética a Toda Prova, uma oferta especial de Texel, de ovinos Texel, formado por 3 cabanhas cachoeirenses. A Cabanha Canguçu, a Agropecuária JB e a Cabanha Malhada, que no dia 25 de setembro, junto a Knorr Leilões, diretamente do estúdio de Pelotas, 100% virtual, vai estar realizando o seu leilão em parceria com essas 3 cabanhas e um objetivo, oferecendo material genético da raça Texel e a variedade Texel NC, no dia 25 de setembro, reforçando o leilão Genética a Toda Prova. Quem eu mando um abraço para os irmãos Bartman, ao Sérgio e Jaime Bartman, titulares da Canguçu e da Agropecuária JB, e ao nosso amigo Marcelinho Machado, diretamente lá do Irapuava, titular da Cabanha Malhada. Agradecendo a esses parceiros, não posso me furtar de agradecer a esse querido casal que fecha a nossa bateria dos apoiadores, o Emerson Betti e a Thalia Siveiro, titulares da Cabanha Dom Miguel, lá em Coronel Martins, em Santa Catarina. Agradecendo a vocês, convido para que permaneçam conosco e ajudem a formar, a conduzir e levar esse nosso projeto adiante, sempre com meu eterno e fraterno agradecimento. Tia Gustavo, como nós estávamos conversando, e tu mencionaste dos casos da tua propriedade, muitas vezes aplicável nas propriedades que tu visitas e tu atende. Eu, como produtor, sei que a gente mais erra do que acerta. E a gente mais tenta do que observa. Então, se tu pudesse trazer um pouquinho dos casos que ocorreram na tua propriedade, de alguns números que eu sei que tu levantaste na tua propriedade, eu acho que, como profissional técnico da assistência, ter uma propriedade por trás que tu também atua, entre aspas, tendo toda a bagagem tecnológica, nos traz um pouco da expertise da tua propriedade, principalmente o de bom todo mundo sabe o que acontece. A gente, quando a coisa dá certo, a gente enxerga que deu certo. Mas quando as coisas dão errado, é o momento que a gente precisa da faixa preta para gerenciar aquela situação. Então nos traz um pouquinho da expertise na tua propriedade. É, ali em casa é uma chácara que a gente tem, né? Por isso que eu digo, tudo que a gente quer fazer, se a gente tem persistência, a gente tem amor e a gente tem planejamento, né? Além do objetivo, as coisas dão certo. Nós adquirimos a propriedade junto à minha família, né? Minha mãe, Fernanda, os meus avós, meus irmãos. E a propriedade é 15 hectares, onde só 5 tinham área tem área de pastagem hoje, eram 3, agora são mais 2 hectares, né? A nossa ideia é abrir mais 10 hectares.
né, para continuar evoluindo dentro do nosso sistema de produção. Nós, em 2021, largamos a propriedade, que até então tinha 3 hectares, 30 borregas, 2 dentes e um reprodutor, né? Na época, era uma área que tinha um azevém com a soja, e tivemos que fazer a implantação de pastagem perene, naquele ano de 2021, depois do azevém, né? E fazer, então, começar a nossa produção com aquelas borregas primíparas, né? 2 dentes. Algumas ainda dente de leite. Passou-se 2022, 2021, 2022, né? Veio 2023, onde nós participamos também do programa TAG, sendo orientados pela Carolina Sleutz, na época, fazendo a nossa produção. Produzindo as nossas próprias fêmeas. Por quê? Lá em 2022, até então, os ovinos só no controle da minha mãe, ela chegou uma época ali em março, que nós devíamos fazer a nossa pastagem de inverno, anual de inverno. E faltou plata para fazer a pastagem de inverno, né? Aí a mãe até me ligou na época e disse assim, filho, como é que a gente faz, não sei o quê. Eu estudante, né, de agronomia em Santa Maria, né? Músico, vivendo da música também, não tinha dinheiro para estar lidando nesses 3 hectares de azevém, não ia ter como, estudar, né? A mãe falou que não tinha, a gente se organizou, fizemos a pastagens e fizemos uma reunião. Fui lá fora, conversei com a mãe e fiz o seguinte, que até então o objetivo é dar uma renda extra, né, para nossa família e começar devagar. Naquela época ali, a mãe já denominou, botou o nome do lugar lá, né? Ela chamou Cabanha X, não é o caso o nome, mas... E aí eu falei, mamãe, a gente nem é cabanha ainda. Falei pra ela assim, mas uma cabanha sempre começa em algum lugar. Foi a frase que ela utilizou. Nós pegamos e conversamos sobre o seguinte, mãe, eu vou fazer a administração dessa parte gerencial, né? Eu ainda, estudante de agronomia, acadêmico. Vou fazer a administração para gerencial por quê? Nós vendemos por Deus. Nesse 1 ano de produção. É inadmissível nós não termos o valor para fazer um investimento na pastagem, né? Por quê? Porque aquele valor, como em todos os lugares, quer dizer, ou na maioria dos lugares, acontece, se mistura com as contas pessoais quando se tem uma chácara. E tá tudo certo. Só que o nosso intuito era outro. O que nós fizemos? Beleza, vou fazer o gerenciamento. No momento em que isso aqui estiver dando lucro, isso será repassado. Mas vamos fazer o gerenciamento. Aí se foi, em 2022, continuamos a nossa produção, 2023, com a participação já do programa TAG, né, para auxiliar. Eu comecei a ter algumas informações, que eu digo que foi meu estágio dentro do trabalho que eu tenho hoje. Eu não tinha... O programa em si, ele tem um software, né, que é feito o gerenciamento, que é lançado as informações... Tu abastece, ele processa a informação. Exatamente. E eu não tinha aquilo. O que eu fiz? Peraí, só um pouquinho. Eu posso não ter aquilo. Tu fez teu cadernofter? Mas eu tenho um notebook, eu tenho um cérebro e eu tenho o Excel, né? Comecei a fazer o mesmo sistema no Excel. Para mim, para controle. Como é que eu vou saber se eu vou fazer... Vou aplicar ureia, um NPK, vou botar calcário em tal hectare. Esse dinheiro vai ter retorno? Vai ter? Se tiver retorno, em quanto tempo? Eu precisava ter essas informações. Que é o que todo produtor hoje assistido também tem. Na verdade, As as informações reunidas, né? Reunidas. Peraí, eu coloco 100 DM ou eu coloco 150? E o fósforo e o potássio? Eu faço piquete rotativo? Uso rotatino? Ou pastejo contínuo? Depende. Depende de cada propriedade. Então, para determinar algumas coisas ali em casa, eu comecei a ter que tomar decisões baseadas no que eu tinha de poder financeiro para fazer aquilo. Porque não era a minha fonte de renda principal. Sim. Né? Eu continuava um estudante e músico, né? na época ali. Então, o que aconteceu? Nós precisávamos aumentar o nosso lote de fêmeas. Nosso rebanho de matrizes, na verdade. Então, era mais barato produzir as nossas fêmeas do que vender cordeiras e cordeiros e importar fêmeas de fora. Sim. Né? Como é que eu sabia disso?
eu sabia qual era o custo que eu tinha por animal ano, né? Que na época, se eu não me engano, vinha a ser R$ 198 por animal na propriedade. Então era mais barato de produzir em casa. Eu tinha um custo de operação mais baixo, né? E a minha ideia era aumentar a lotação da propriedade. Para mim fazer isso, eu precisava colocar outras espécies forrageiras ali para aumentar a lotação, né? Para eu ter mais matéria seca produzida no verão, produzida no inverno. Só que isso também demandava mão de obra. E aí veio o ponto. Veio em 2023, né? Para 2024, nós fizemos em casa ali 48 matrizes. Nós tínhamos 48 matrizes que produziram 75 cordeiros em exatamente outubro a outubro do ano. Nós encarneiramos o nosso rebanho em outubro, novembro. Um lote, uma parcela Sim. das matrizes. A outra parcela nós encarneiramos em fevereiro. Né? Nós fizemos um escalonamento em casa. Porque a gente não tinha área para todas as matrizes parindo no mesmo momento, nas mesmas pastagens. Então, baseado no planejamento forrageiro e alimentar que nós tínhamos dentro de casa, eu fiz um escalonamento. Então, aquelas ovelhas que foram encarneiradas em outubro e novembro, pariram em abril e maio. Aquelas ovelhas que foram encarneiradas em fevereiro, pariram em julho e agosto. Só que aquelas que pariram em abril e maio, o que aconteceu? Em abril e maio, eu tinha uma pastagem em abril. Na época, ali tinha a pastagem de Aruana, e que eu tava com uma boa produção de massa, ainda no outono, e eu estava dando boca no azevém, porque eu fiz o azevém cedo. Claro. Entendeu? O que aconteceu na época, porque era um planejamento, eu tinha um planejamento X, mas ele mudou. Porque eu vi condições de ter mais animais ali. E o que eu fiz? Aquelas matrizes que tinham um mês com cordeiro ao pé, foram encarneiradas novamente. Então eu tirei mais um lote de cordeiros em outubro e novembro. Então eu consegui, dentro dessas 48 matrizes que eu tinha, fazer 75 cordeiros. Ah, houve perdas? Houve perdas. Mortalidade de cordeiro, nós perdemos 3, se não me engano, ficou 72, né? Produzimos fêmeas, machos, com a ideia de que os machos deveriam pagar todo o nosso custo. E as fêmeas tem que ser o nosso lucro. Então todo o nosso investimento foi em cima disso. Neste intervalo de meio tempo, né, que agora chegamos ao ano de 2025, o que aconteceu? Veio a situação de eu começar a atuar, né, na área de ovino e, cara, é bem puxada a coisa. Né? Eu levo, assim, uma média em torno de 12 horas por dia fora de casa. Então, eu não consigo dar aquela atenção que eu consegui dar no 2024. Nós resolvemos enxugar o nosso rebanho, né? Agora, fortalecer a parte de genética e de produção, porque eu faço um controle muito rígido. Claro que eu quero melhorar muito, mas a gente faz um controle dentro do que a gente pode, o zootécnico, para fazer seleção das matrizes, do que vai ficar, do que não vai ficar. Ovelha que não é produtiva não fica. Não tem negociação. Não há espaço para ela. Não há espaço. Porque eu preciso ficar com ovelha que me dê a maior quantidade de... Não digo só de cordeiro, porque também às vezes é errado falar, mas que me dê produção de carne, porque eu recebo por quilo. Exato. Eu recebo por quilo, né? Que é um problema que também a gente vê nas outras propriedades, tá? O número de ovelhas... Tchê, eu brinco... Bom, eu vou trocar de assunto já daqui a pouco. Mas só fazendo um parênteses, às vezes eu brinco assim, tchê, tu prefere 300 cordeiras ganhando 100 gramas por dia ou tu prefere 100 cordeiras ganhando 300 gramas por dia? Tem produtor que me diz, não, eu prefiro 300. Como? O custo para tu manter ganhando 100 gramas por dia? Será que se eu tiver 100 cordeiros ganhando 300, tu não consegue ainda comprar mais um lote depois de cordeiro e aproveitar a mesma pastagem? Então, assim, são alguns pontos que dentro de casa eu fui fazendo, que eu tento colocar, claro, se adaptando a cada realidade de cada produtor. Então, numa propriedade onde eu vou ter que dizer, 72 cordeiros, pô, em 5 hectares. É muito. Entendeu? Não tem como. Tem como. Tem como. A demanda que a gente... o problema que a gente veio até agora é mão de obra. Que eu não... Né, a minha mãe é uma guerreira, tá ali trabalhando, né, cuidando dos animais por mim diariamente. E sempre que eu posso dar uma folga, eu tô lá. Né? Eu tô lá em casa. Mas a estrada judia não é fácil. Mas a estrada judia. Então, assim, que nem aconteceu agora, vamos a gente contar as boas, né? Que nem diz um amigo meu, a gente sendo aqui, a gente vira pecuarista, né? Qualquer um vira pecuarista mas vai encontrar as ruins também.
Aí agora, nesse ano, por exemplo, né, que eu ia ficar com uns 75 matrizes. Eu diminuí, fiquei com 50 agora de novo. Porque eu tive que vender. Nós preparamos uma área, a pastagem anual de inverno, no cedo, né? Tudo no script, Tudo no script. O que aconteceu? Nesse intervalo, as minhas mimosas, que eu digo assim, entraram cerca fora, entraram, furaram a cerca. E todos, tu sabe, né? Tchê, a ovelha que entra na zeveia a primeira vez pra tu tirar, tu faz ali tem que fazer olha, quase concretar um muro, né? Mas a gente começou a ter muito problema de cerca. E não tava conseguindo conter os animais, né? Por quê? A gente preparou aquela passagem de inverno para que as matrizes em lactação fossem colocadas naquele local. E a gente teve problema, né, de muita pressão de pastejo dos animais ali. E acabou que meio que terminou com o meu planejamento forrageiro, porque em seguida nós tivemos uma geada bem forte na minha passagem de Aruana, que é o meu escape do outono e verão. Pro teu estoque, claro. Então tivemos que vender, né? Vimos que não íamos conseguir dar conta, né? Eu digo assim, nós recorremos, na nossa situação, recorremos à silagem de milho, que para nossa situação não é o ideal. Por quê? Porque a silagem de milho não vai suprir as demandas das minhas ovelhas lactando e ovelhas que estão no terço final de gestação. Nem os cordeiros que estão em crescimento, entendeu? Porque eu perdi minha pastagem. Então, assim, não tem só coisas boas e coisas ruins. Então, o que a gente priorizou agora esse ano? Enxugamos as matrizes. Agora, para o próximo ano, vamos consertar tudo que é preciso na parte de benfeitorias. Porque às vezes a gente concentra tanto na seleção de animais, na nutrição, na parte sanitária, que aquela parte da benfeitoria ela se deteriora. E aí, por conta de uma coisa que a gente acha que não vai dar, acontece. Que são aqueles problemas diários que tem dentro da ovinocultura. E acontecem em todas as propriedades. Então, hoje, que eu estava te falando mais cedo ali, tudo que eu levo de experiência, né? Porque eu levo experiências também pra dentro. Por mais que eu pareça ser um cara bem novinho. Não mais. Não mais, né? Tô meio judiado. Esse tá deixando, porque não tá barbado pequenininho. Pra ninguém. E aí, por mais que eu leve um pouco dessa experiência, eu sou aquela pessoa, sou muito conservador em algumas coisas, né? Pra tu aplicar algumas técnicas dentro das propriedades, tem que ver se aquilo vai se adequar, né? Pra mim, no meu caso, a silagem de milho no inverno eu não quero lá em casa, né? Ela me serviria mais pra um verão e época de seca. Pra mim. Pra outro produtor, é a solução. Então a gente tem que se adequar dentro das situações. Eu levo a propriedade junto à minha família como uma escola diária, né, de como eu consigo aperfeiçoar em outros locais, né? Porque eu vou, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo aqui. É o teu stand de teste. Exatamente. Eu vou em outras propriedades e às vezes tu vê situações, cara, isso aqui, sabe, tu vê assim. Bom, esse ano às vezes me incomodava porque lá em casa aconteceu esse problema e daí eu ia lá no produtor e aí ele seguiu bem certinho a orientação que eu passei pra ele e eu dizia, meu Deus, que coisa maravilhosa. Dá certo. Entendeu? É isso aí. Então te dá um gás, entendeu? Te dá um gás pra continuar trabalhando. E eu tenho, assim, plena convicção, baseado nessas pequenas informações, de uma conversa rápida que eu tenho, que eu não, né, que eu tenho um tempo para te falar, de que sim, cara, a ovinocultura é uma opção maravilhosa, não só para grandes produtores, mas sim para médios e pequenos produtores, porque como a gente estava conversando, cara, eu atendo o cara que produz genética e eu atendo o cara que ganha o salário mínimo e cada cordeiro vendido, cada matriz vendida é um dinheiro que, ou se não for para vender, é uma carne que ele está consumindo e deixando de gastar no mercado. Essa conta precisa ser feita. Essa conta tem que vir pra Ela dentro. tem que vir, entende? Então, é importantíssimo que nós, técnicos, né, com a nossa bagagem de faculdade, de trabalho, porque eu sou um cara que, ainda não, eu tô há um ano no mercado. Eu tenho muito a aprender. Não só com os técnicos, mas sim com produtores. Eu aprendo muito com eles. Entende? Porque
a gente tem que ter eu digo assim, tem que ter o coração aberto, entendeu? Ninguém tem a razão, ninguém sabe tudo, e às vezes as coisas que estão dando certo ali em casa não vão dar certo lá no Joãozinho, entende? E é uma coisa que ela é desafiadora, mas cara, eu sou assim, eu sou apaixonado, então. Eu sou apaixonado pela vinicultura. Eu vejo que sim, a gente tem algumas dificuldades, principalmente na parte comercial e na informalidade, para serem resolvidas, para que o produtor sim tenha seu produto valorizado, porque o ovino, ele tem demanda, Muito, muita demanda. muito. Só que muitas vezes o produtor, ele não recebe o em troca do seu animal, né? Ele não recebe o valor merecido, entende? Então é essas situações que eu vejo como os maiores desafios dentro da ovinocultura, dentro da assistência que eu vou dando, dentro da consultoria que a gente dá, que muitas vezes a gente consegue, a gente tem a informação, a gente tem lá o técnico, né? O cara que vai processar, que vai te ajudar a resolver aquele problema. Eu tô lá pra resolver aquele problema contigo. A gente tá junto. Se der errado, deu errado pra nós dois, né? Só que algumas demandas a gente precisa encarar que não é fácil. Muitas vezes o crédito pro investimento, pra te poder fazer, bom, pra mim chegar nesse ponto X, eu preciso de crédito. Claro, a gente deu um exemplo lá em casa, a gente começou, óbvio que eu tive que desembolsar. Mas a cada um centavo que eu desembolso numa caneta que eu compro pra botar numa planilha na mangueira, ele é anotado. E ele retorna pra mim. Não, e outra, né, Gustavo? Não só desses produtores que estão investindo, mas muitos produtores que entram não só no programa, mas muitos produtores que passam a ter assistência, muitas vezes possuem, seja pequeno, médio ou grande, mas possuem dentro do próprio rebanho categorias improdutivas que podem ser o estoque que ele pode abrir mão e se tornar o valor para investimento nas categorias produtivas. Por Exatamente. menor ou por maior que seja o rebanho, sempre há aquela cola que a gente chama improdutiva, que pode ser tua moeda de troca para investimento nas que estão produzindo. Isso é uma coisa que eu encontro bastante. Essa demanda, essa quantidade de ovinos improdutivos na propriedade, que muitas vezes, pô, tu tem um local para abrigar aqueles animais dentro do teu sistema, mas eles não te dando nenhuma receita. No caso de pessoas que precisam da receita, Com tá? certeza. Mas assim, às vezes somente essa situação, às vezes, a minha presença na propriedade ou de outros técnicos que também trabalham com isso, fazem mudar. Tem um produtor que eu atendo, eu não posso falar especificamente quem é, mas tem um produtor que eu atendo que tem essa é a maior demanda. É, pô, daqui a pouco tirar esses animais, esses machos de 6, 8 dentes que estão na propriedade há tanto tempo e tu precisa fazer receita com corte. Até mesmo, até mesmo em rebanhos produtores especificamente, que nunca são especificamente de lã, que esses animais estocados estão produzindo, a principal receita, Uhum, por mais que eles estejam lá, às vezes uma categoria mais jovem te dá uma receita maior aliando, às vezes não produzindo lã, mas te produzindo carne numa etapa. exatamente. Ali em casa eu tenho uma situação que a gente colocou agora como objetivo, né? É o quê? As nossas matrizes de descarte produtivas, não vou dizer de descarte, não selecionadas para ficar, tá? Porque eu vou te Exato, dizer, porque hoje ali em casa, graças a Deus, com muito trabalho de seleção, as minhas ovelhas não selecionadas são ovelhas que te dão um cordeiro por dia. com certeza. Por dia, Por um ano. cordeiro por ano. Entendeu? O que eu preciso fazer para aumentar a minha receita? Que essas ovelhas tenham um tempo de vida útil significativo dentro dessa propriedade. Claro. Com isso, eu consigo agregar valor a ela. Ou seja, eu ficar 5, 6, 7 anos com aquela ovelha para me desfazer dela depois do 8º ano, será que aquela ovelha vai entregar o que ela entregou para mim? Vai entregar pulgo? Não vai, né? Essa sim seria uma ovelha de descarte. Agora, se aquela ovelha for muito produtiva para mim por 3 anos, e ela for muito produtiva para ti por 3 anos, ou 2 anos, ou 3 Com anos, certeza. será que eu não consigo agregar um valor também nesse animal produtivo? Porque o animal improdutivo ele tem que sair. E ele tem que dar espaço para que as tuas ovelhas de descarte, por exemplo, sejam animais produtivos para outros produtores. Eu atendo muitos produtores que o rebanho hoje em si foram adquiridos através de ovelhas de descarte de Muitos, outro produtor. muitos, muitos. Aí o produtor faz um planejamento forrageiro, faz um planejamento nutricional, sanitário,
e aquelas ovelhas não entram em cria. Não responde? Por quê? Porque elas foram descartadas justamente porque elas não são produtivas. Entende? Esses animais, para estarem na hierarquia máxima dentro da propriedade, elas não podem estar ali. Entende? Com certeza. Então, eu digo assim, essa parte inferior do rebanho, ela não deve ficar na propriedade, mas também, ao meu ver, não deveria ser repassada. Entendeu? Porque um bom produtor, ele vai não selecionar para ficar na sua propriedade matrizes de produção. Entende? Assim a gente consegue fortalecer uma cadeia. E outra, né, Gustavo? Agora tu acho que tu puxou um gancho importantíssimo. Nessa engrenagem toda também entra a ponta final da escala. Seja o abate, seja o frigorífico, seja o confinamento. Esse animal de descarte, dependendo do estágio que tu leva ela deixa de ser conveniente até pro cara que inverna, pro cara que engorda e pro intermediário final, o frigorífico e consumidor final. Às vezes tu conseguindo tirar ela um ano antes ou num período mais adequado, tu consegue adequar ela a uma categoria que serve para o confinador, que serve para o engordador, que serve para o frigorífico e te remunera às vezes pelo peso dela e tamanho por 2, 3 cordeiros. Exatamente. Então, como tudo, é que nem aquela coisa, tia, teu filho já namora? Não, ainda não, mas tudo tem sua hora. Tudo tem sua hora, até mesmo a entrada na produção e a saída da produção. E aí entra a escrituração zootécnica, o acompanhamento mensal e a consultoria de alguém que está vendo de fora. Eu sou prova disso não por ver de fora, mas por ver muitas vezes só de dentro. Eu moro na propriedade, convivo 18 horas por dia com o rebanho, e eu te digo que na janela do meu quarto, de 120 ovelhas, se berrar, eu sei qual é que berrou. Uhum. Mas numa visita, às vezes, o produtor te passa informação, tu absorve essa informação, joga no sistema e consegue dizer, tá na hora da Mariazinha sair, tá na hora da Joaninha ficar. E não é aquela mais gorda, não é aquela mais limpa de cabeça, como a gente brinca na genética. A ovelha que o senhor tem que ficar é essa aqui, ó. Essa aqui tá lhe produzindo. E às vezes é a categoria que ele tá descartando. Cara, eu brinco às vezes com os produtores assim, ó. Tia, se tu chegar lá em casa agora e eu ter falado assim, ó, esse final agora no desmame eu vou tirar 15. Eu te coloco todo o meu rebanho na tua frente. E eu deixo tu escolher o que tu quiser. Sabe? Eu brinco com eles, né? Por quê? Porque eu não. Eu tenho certeza que eles não vão escolher as minhas ovelhas mais As produtivas. produtivas. Entendeu? Numa brincadeira que a gente tem. Mas exatamente isso. Por exemplo, eu tenho isso, né? Cara, como me faz falta hoje, eu vou comprar um carneiro. Como me faz falta ter informações ou técnicas daquele carneiro. A gente fica, às vezes, também muito baseado em algumas informações, em muita parte Fenotípica de momento ainda, não só fenotípica do momento. Né? Exatamente, né? Porque esses animais também recebem um tratamento diferente para comercialização, entende? Com Então, certeza. às vezes aquela informação de produção, É artificial. então por isso que eu, Gustavo, claro que eu estou começando, entendeu? É o início, mas eu preferi iniciar com um rebanho, gerar as minhas informações e através das minhas informações, que eu sei de onde eu tiro, por exemplo, um cordeiro nasce lá em casa, ele é pesado e identificado no mesmo dia, né? Como algumas outras informações, a gente vai, a partir desse ano, também começar a tirar. Por quê? Porque eu consigo fazer uma média de peso a nascimento dos cordeiros num filho tal, lá em casa. Que muitas vezes, quando eu vou comprar um reprodutor, eu não tenho essa informação. Entende? Ah, se eu vou usar essa informação para quê? Mas é isso que eu tento trazer, essas coisas meio básicas dentro dos pequenos e médios e grandes rebanhos para que a gente consiga levantar as informações. Como é que tu vai saber que o reprodutor X serve para tua propriedade se tu não sabe quem são as tuas ovelhas? Né? Que eu brinco assim, o rebanho precisa ser identificado. O brinco na orelha de uma ovelha é o CPF dela. Né? Lá em casa eu puxo a ovelha lá, vou dizer aqui, a 21 lá, 21 vermelha. É a minha ovelha que me dá um maior número já me deu um maior número de cordeiros, entendeu? Eu tenho o histórico dela desde 2021 até agora entrando em 2025. Olha quanto tempo ela tá lá. Por que ela ainda está lá? Porque ela ainda é muito produtiva. Mesmo sendo muito produtiva, será que ela vai ficar? Claro. Entende? O produtor precisa ter isso dentro da sua propriedade. Ele precisa levantar as informações.
Entende? A mesma coisa que eu digo assim, aquela pergunta, quantas ovelhas cabem nessa pastagem aqui? Depende. Eu sou técnico lá. Eu tô lá para fazer, para quantificar a matéria seca da tua pastagem, se tu quiser. Eu sou essa ferramenta para estar lá contigo, porque eu vou estar lá todo mês Exato. para medir a tua carga animal, para ver o quanto tu tá produzindo. E essa vantagem da visita mensal, tu consegue fazer ou meia culpa como produtor, ou dividir a responsabilidade. Porque muitas vezes o produtor coleta os dados, só não sabe como jogar no sistema e como processar a informação. Sim, E tu ensina muitas vezes a coletar os dados e muitas vezes tu diz, ó, o senhor teve a oportunidade de coletar os dados nesse momento aqui, ó. O senhor rebanho pausa preso, a hora de coletar os dados é agora de manhã quando o senhor larga. Então, às vezes, o apontamento de como coletar os dados e só aproveitar os dados que muitas vezes já se tem, esse profissional que falta. exatamente. Cara, às vezes também tem outras situações que a gente brinca assim, fazer uma pastagem de inverno, né? A área que tu vai fazer a tua pastagem de inverno é X. O valor do investimento que tu tem é X. Por que não fazer essa pastagem no cedo? Por que não fazer uma pastagem, claro que depende da condição climática, enfim. Sim. Mas por que não fazer essa pastagem no março? Pra tu ter 120 dias de pastejo, 150 dias de pastejo. É difícil? É difícil, né? Tu tem que alimentar a planta, que eu digo assim, a gente alimenta as ovelhas com a pastagem, a gente precisa alimentar a planta. A gente precisa alimentar o solo, né? A gente tem que trabalhar o solo, isso é uma construção, o solo é uma construção. Mas se tu tem um valor X, tu tem a área para fazer uma aplicação, para fazer um manejo em si, tu pode fazer no março, no abril que seja. Aí tu vai lá e tu faz a tua pastagem no junho. Tu teve a mesma despesa, tu teve o mesmo serviço E um terço de aproveitamento. e um terço de aproveitamento. Entende? Então, são essas coisas pequenas que às vezes tu não tá lá pra fazer, eu digo assim, ninguém é inventor, não sou mágico, né? Mas, como tem muitos produtores que, cara, eu aprendo todos os dias, todos os dias. Tu vai lá, às vezes é só confirmação da informação que tu quer ter, sabe? Não, lá deu certo, lá aqui eu fiz assim, e tu vê, né, rebanhos maravilhosos, rebanhos produtivos, e tu vai aprendendo, e tu vai juntando com essas informações que a gente tá dando para outros produtores, entende? Que muitas vezes também em outras demandas também me ensinam. Muita coisa no pequeno produtor me ensina para aplicar no grande. Com certeza. Muita coisa. E eu acho que a principal máxima, a gente que circula bastante, ou comercialmente, ou visitando outros produtores, eu acho que o maior exemplo que nos demonstra isso é aquele produtor que às vezes não é assistido, ou um produtor que tu conversa na feira, que ele diz assim, tio, meu rebanho é pequeno, tá sempre na volta de casa, é fácil de manejar, é fácil de produzir. E às vezes tu conversa com outro e diz assim, não, meu rebanho tem pouca manutenção, tá lá no fundo do campo, eu quase não mexo. E quando vem do fundo do campo, esse é o produtivo. Às vezes é o rebanho que menos interferência tem do técnico, do humano, mas lá no fundo do campo, sem intervenção, ele estava na área de mais potencial. E às vezes vem o rebanho com uma cordeirada maior que as ovelhas lá do fundo do campo, do produtor que ele mesmo se desacredita, achando que não tem potencial porque ele não tem investimento no rebanho dele. Uhum. Mas o produtivo é aquele rebanho que sem investimento trouxe aquela produção de quilos final. Então acho que essa é a importância de aproximação dos produtores. Não estou nem falando em compras conjuntas, em cooperativismo, levantando a bandeira do Pinheirinho Verde. Uhum. Essa aproximação em grupo, convivência entre colegas, convivência entre produtores, atendidos pelo mesmo profissional, aproximação interpessoal, te leva a absorver, pedindo aquela informação, copiando aquela informação, e tu nota onde estão os potenciais, e automaticamente o processo se realimenta e todos os produtores ganham. Exatamente. Eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte. Será que se nós, né, produtores técnicos, investíssemos na ovinocultura, investíssemos nas pastagens, que são a base alimentar da ovinocultura, como investimos em outras cadeias, será que nós não teríamos muito maior produção e mais espaço? Com certeza. Entende? Tu tendo. Eu brinco assim, nós precisamos fazer uma lavoura de pastagem. Nós precisamos fazer uma Nossa lavoura de. pastagem tem que ser encarada como uma lavoura. Uma lavoura de cordeiro. Com certeza. Né? Por exemplo, te falei mais cedo sobre informações lá de casa. Pô, produzir X em sacos de soja por hectare e o meu custo foi tal. Usei a mesma linguagem. Não estou dizendo que não é importante ter soja, óbvio que é importante, não é isso. Só que eu digo, não podemos escantear uma cadeia que tem um potencial gigantesco
por exemplo, numa área pequena que nem lá em casa, né? Eu conseguiria ter gado de cria, Claro, certeza, né? né? Ah, Competitivo, claro. dentro da nossa propriedade, nós queremos trabalhar com genética também. Nós queremos produzir nossos animais, né? Eu digo assim, que nem eu brinquei, a minha escola ali, eu preciso disso. A ovinocultura faz com que eu consiga produzir os meus animais com alta produção em uma pequena área. Claro que isso demanda tempo, isso demanda investimento, mas com planejamento a gente consegue chegar e como outras cadeias nos entregam também, entende? Então E eu... saindo em defesa da ovelha, antes de tu terminar a fala, outras cadeias te entregam, mas às vezes não entregam tão rápido como a ovelha te entrega. E esse ciclo curto da ovelha talvez seja a nossa maior moeda que a gente está subutilizando. Esse ciclo curto Uhum, é a nossa moeda em favor do produtor. exatamente. Tia Gustavo, nós temos que gravar mais uns 13 episódios para falar tanta coisa que a gente Acho que tem, uns 5. colocar a conversa em dia e trazer muita informação pro produtor. Então já fica o convite e deixando outro spoiler, adoro um spoiler. Ainda mais que eu aprendi essa palavra agora. Nosso próximo episódio vai ser lá na outra sala, naquele outro formato que a gente conversava, que vai ficar, ó, filé. Vai estar ajeitado, hein? Mas, Dá tia... até pra ser uma música. nesse dia dá. Nesse dia dá pra deixar certo. Nesse dia dá. Bom, pessoal, antes de me despedir do Gustavo, com lágrima nos olhos, despedir do Gustavo, eu reforço meu agradecimento aos nossos patrocinadores, a Flamboyant Tech e a AGBC, Associação Gaúcha do Border Collie. Também agradeço aos nossos apoiadores, a Comparsa da Fronteira, Cabanha Luizinha, Metal Agro, Cabanha Dom Miguel e Leilão Genética Toda a Prova. Parceria entre as cabanhas Malhada, Agropecuária JB e Cabanha Canguçu. Te agradeço, meu irmão Gustavo Iser, meu canário, meu cantor. Temos alguns troféus na prateleira já da parceria. E, tchê, que nem eu te disse, a chave dessa sala fica à disposição, o Ovinocast fica à disposição, a gente tem muita coisa para construir junto nesse universo da ovinocultura. E te agradeço mais uma vez, te disponibilizo as palavras finais e já fica o convite para, no máximo no mês que vem, no outro, a gente gravar na outra sala, naquele outro formato. Tá bem, eu que te agradeço. Fico muito feliz pelo convite. E, tchê, como tu falou, né? Vamos ter que fazer uns 4, 5 episódios, Com porque certeza. gosta de conversar, tu também gosta. E aí a gente vai botando gasolina no outro aqui pra falar. Mas, tchê, tô muito lisonjeado, muito feliz, como eu falei no início, de participar do OvinoCast. Quando surgiu pela primeira vez que eu tive acesso, né, que ia ocorrer o OvinoCast nas tuas mãos, eu pensei na mesma hora que não poderia estar em mãos melhores Imagina. do que na do Hugo Pedroso. Então, tchê, sou teu parceiro para o que deve Conta Obrigado. comigo, né? Seja para música, seja para ovelha, seja para na nossa amizade. E que tu tenha muito sucesso aí. Obrigado. Sei que tem um espaço gigantesco, tem muita pessoa, né? Que nem eu brinco contigo, tem muita pessoa boa aí para te conversar um pouco, né? Técnicos, produtores rurais, né? E colegas aí de profissão. E, enfim, parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade de conversar contigo aí. Eu que agradeço a disponibilidade e possibilidade de tu ter estado aqui praticamente mais de uma hora conversando e montando esse primeiro episódio da segunda temporada do Ovinocast. Então, antes de me despedir, reforço o agradecimento aos patrocinadores, aos apoiadores e lembro que, como toda empresa, como todo projeto, os nossos custos de produção são bancados por eles, os patrocinadores e os apoiadores, e sempre temos espaço para novos patrocinadores e novos apoiadores. Então, informalmente, sem frescura, essa é a palavra usada, sem frescura, entre em contato pelo meu telefone particular, pelas redes sociais do Ovinocast, pelas minhas redes sociais, pelo nosso Instagram. Entre em contato conosco, conversem, conheçam um pouco mais nossas modalidades de parceria, entendam um pouco mais sobre o projeto e, principalmente, traga a tua marca para que a gente ajude a divulgar teu trabalho, a tua atividade relacionada ou não com a ovinocultura e vamos construir uma atividade mais forte. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Forte abraço!